Olá! Nós já refletimos sobre a fé em outra ocasião, mas hoje gostaria de aprofundar o tema da fé partindo da própria Bíblia. Como a Bíblia descreve a fé? Ela dá alguma definição sobre a fé? Encontramos na Bíblia um estudo sobre esse tema, o tema da fé? A Epístola aos Hebreus, no grande elogio que faz da fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Nós lemos na carta aos Hebreus: pela fé, Abraão obedeceu ao chamado de Deus e partiu para uma terra que viria a receber como herança. Partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé, Abraão viveu como estrangeiro, como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conhecer o filho da promessa. Pela fé, finalmente, Abraão ofereceu em sacrifício o seu filho único. A vida de Abraão mostra o que a Bíblia entende por fé. Abraão acreditou em Deus, que lhe prometera uma descendência, apesar da idade avançada. Acreditando, Abraão se confia a Deus, se abandona à sua palavra e, ao mesmo tempo, tem plena certeza de que a promessa feita será cumprida. Preste bem atenção nessas duas características da fé de Abraão. A fé de Abraão inclui, de um lado, a confiança total nas promessas divinas e, de outro, o conhecimento que ele tem da ação de Deus nos acontecimentos da vida. Crer é um ato de confiança pessoal em Deus e também um ato com o qual nós conhecemos Deus, no seu agir concreto e histórico. Consiste em reconhecer a verdade da palavra e da promessa de Deus na sua ação concreta e histórica. Por isso, a fé em Abraão não é um ato isolado, teórico. Pelo contrário, constitui uma orientação fundamental de confiança e de certeza que envolve toda a sua existência. Em outras palavras, crer para Abraão é um estar radicado em Deus. Toda a existência de quem crê se realiza nesse enraizamento em Deus que lhe fala e lhe promete. Assim, o fiel, aquele que crê, é como a árvore plantada junto aos canais, que dá fruto em todas as estações, e sua folhagem não murcha, tudo quanto faz prospera. Aquilo que nós lemos no Salmo 1, versículo 3. A fé não exige o sacrifício da razão. Há algumas pessoas que dizem: se eu pensar, não poderei crer. E isso nunca correspondeu ao que a Bíblia entende por fé. Para a Bíblia, a fé está ligada à sua verificação no concreto da vida, no cumprimento das promessas divinas na história da salvação. Mesmo que não se confunda com a razão, nem seja o resultado da razão, a fé é um ato racional e está de tal forma impregnada de conhecimento que leva o fiel à certeza. Ao se revelar ao homem, Deus não pede que o ser racional renuncie à sua inteligência, mas pelo contrário, que com o uso pleno da sua razão, constate por si mesmo a sua presença, a presença de Deus, a fidelidade de Deus. Sei que Deus está ao meu lado, diz o Salmo 56, versículo 10. Reconheço, Senhor, que teus mandamentos são justos. Salmo 119, versículo 75. Tudo isso que foi dito sobre a fé, podemos reconhecer que Maria é a expressão mais sublime e coerente da fé bíblica. Durante toda a sua vida e até a última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, a fé de Maria jamais vacilou. Maria nunca deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a mais pura realização da fé bíblica. Meu irmão, minha irmã, receba por intercessão de Nossa Senhora a bênção de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.